Quem nunca passou por isso, né? O aplicativo simplesmente fecha do nada, sem aviso, ou então, de repente, começa a ficar lento, travando. Pois é, isso vai muito além de uma simples frustração. Na verdade, é o ponto de partida de uma investigação para a gente achar um culpado que age nas sombras. Vamos mergulhar nisso. Essa é a grande pergunta que todo mundo já se fez em algum momento. Às vezes parece um bug qualquer, uma coisa aleatória, mas a verdade é bem mais interessante e está escondida bem ali, dentro dos nossos aparelhos. E aqui a gente tem a primeira pista. O problema não é um errinho bobo no código, não. O que está rolando é uma batalha silenciosa por um recurso que a gente não vê e que é finito, a memória. E essa batalha acontece em dois mundos completamente diferentes, mas que vivem no mesmo lugar. Olha que interessante, dentro de qualquer aparelho Android, existem dois universos coexistindo. De um lado, a gente tem o código nativo, feito para ter altíssima performance. Do outro, o universo gerenciado do Java. O problema é que eles não falam a mesma língua, especialmente quando o assunto é memória. E é aqui que mora a diferença fundamental. Pensa assim, no mundo nativo do Delphi, cada coisinha criada na memória é uma responsabilidade direta de quem programou. Precisa ser liberada manualmente. Já no mundo Java, existe uma espécie de rede de segurança, o famoso coletor de lixo, que faz essa faxina toda de forma automática. O problema de verdade começa quando esses dois mundos tentam conversar. Essa conversa acontece através de uma ponte, a JNI. Ela funciona como uma tradutora, permitindo que o código Delphi peça coisas para o sistema Android. Só que, como em toda tradução, algumas informações importantes podem se perder no caminho, principalmente sobre quem é o verdadeiro dono de cada pedaço de memória. E isso nos leva direto para um caso real. Alguém postou no Stack Overflow que estava exatamente nesse beco sem saída. O código nativo pedia para o lado Java decodificar uma imagem, uma tarefa simples, e o lado Java simplesmente travava, falhando ao tentar criar um mísero array de pixels. A ponte estava desmoronando. E essa citação aqui, olha, ela resume o problema com uma perfeição incrível. O coletor de lixo do Android, que é o responsável por manter o sistema limpo, rápido, ele simplesmente não faz a menor ideia de que os objetos criados lá no mundo nativo do Delphi existem. Para ele, são como fantasmas dentro do sistema. Para evitar esse caos todo, quem desenvolve conta com uma ferramenta essencial, o gerenciador de memória. Dá para pensar nele como um gerente intermediário, sabe? Super eficiente que cuida de todos os pedidos de memória do aplicativo para não ter que ficar incomodando o chefe, que seria o sistema operacional, a todo momento. E por que esse gerente precisa ser tão, mas tão rápido? A resposta é surpreendente. Num aplicativo comum, mais de 99% de todas as vezes que ele pede memória é para pedacinhos minúsculos, com menos de 1 kilobyte. A eficiência para lidar com essa quantidade enorme de pedidos pequenos é absolutamente tudo. A estratégia de gerenciadores como o FastMM é simplesmente brilhante. Em vez de ficar pedindo cada coisinha para o sistema operacional, o que é um processo super lento, ele vai lá e pega um pedação de memória de uma vez só. Aí ele mesmo administra esse bloco internamente, distribuindo fatias menores conforme a necessidade do app. É muito mais rápido. Certo, mas e quando o aparelho tem vários núcleos de processamento, todos eles pedindo memória ao mesmo tempo? De repente, até mesmo esse nosso gerente super eficiente pode virar um gargalo, um ponto de congestionamento. Esse fenômeno tem um nome: contenção de bloqueio. Imagina um pedágio com uma cabine só, mas numa estrada de 8 pistas. É exatamente isso. Vários processos, os tais threads, tentam acessar a memória ao mesmo tempo, mas precisam entrar na fila e esperar a sua vez. Isso cria um trânsito danado e desperdiça todo o poder dos processadores modernos. E foi essa frustração, que está muito bem capturada nessa citação de um desenvolvedor, que acabou impulsionando a inovação. A comunidade percebeu que, para conseguir aproveitar o futuro dos múltiplos núcleos, era preciso uma abordagem nova, um gerenciador de memória que não criasse esses engarrafamentos. O resultado dessa busca foi o Scale-M. Olha só que interessante. Ele pode até ser um pouquinho mais lento se tiver só um processo rodando, mas com 8 processos em paralelo, ele faz a mesma tarefa na metade do tempo. É como se ele desse uma pista exclusiva para cada um, acabando de vez com o congestionamento. Então, a tecnologia evoluiu, ficou mais rápida, mas isso nos traz de volta ao ponto principal. No fim das contas, a responsabilidade final ainda é de quem escreve o código. E as consequências de não levar essa responsabilidade a sério são bem reais para quem usa o aplicativo. Um dos piores inimigos silenciosos é a tal da fragmentação. E a analogia do queijo suíço é perfeita.
Imagina só, se o código vai alocando e esquecendo de liberar objetos de vários tamanhos, o mapa da memória vai ficando cheio de buracos. O mais doido é que, no total, pode até ter muita memória livre, somando todos os pedacinhos. Mas, quando o app precisa de um bloco contínuo um pouco maior, ele não encontra. E aí, falha com o erro de memória insuficiente. E o Android, olha, ele tem tolerância zero com aplicativos que desperdiçam memória. Ele usa um guardião implacável, o Low Memory Killer, o assassino de pouca memória. Ele não dá aviso, não negocia. Se a ocupação de memória de um aplicativo começa a crescer sem controle, ele simplesmente encerra o app para proteger a saúde do sistema inteiro. É por isso que, às vezes, o app só some da tela. Então, o ponto central é este aqui. Não liberar memória não causa só vazamentos, causa falhas por fragmentação, causa fechamentos repentinos pelo sistema, drena a bateria ao deixar recursos como o GPS ligados sem necessidade e pode até deixar o aparelho inteiro mais lento por ocupar a memória da placa de vídeo. É quase uma questão de cidadania digital. Felizmente, a solução para isso é elegante e muito robusta. É um padrão de código chamado Try_Finally. Ele garante que, não importa o que aconteça no meio do caminho, mesmo que dê um erro, o comando para liberar a memória, que fica lá na seção Finally, vai ser executado de qualquer jeito. É o cinto de segurança do gerenciamento de memória. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Talvez a verdadeira marca de um software avançado daqui para frente não seja a quantidade de funções que ele tem, mas sim a eficiência e o respeito com que ele usa os recursos que são preciosos e finitos do nosso aparelho. A verdadeira excelência pode estar em ser poderoso, mas ao mesmo tempo leve.